Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a categoria dos pesos penas. Afinal, tem algumas informações aí circulando que o Movsar Evloev pode lutar com o Volkanovski na sequência no pay-per-view de novembro ou dezembro. E essa será a próxima defesa de cinturão do campeão dos penas. Então, já deixa o like aí para fortalecer nossa comunidade. Não se esqueçam de comentar o que vocês achariam dessa luta. Quem vocês, se elas, for marcada, quem vocês acham que vence essa luta. Se vocês não forem inscritos ainda, se inscrevam, quem é novo. Se inscreva, ative o sininho, eu estou lançando bastante conteúdo por aqui. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo, o canal com um amigo que vocês sabem que curte MMA, curte UFC. E para que ele também possa fazer parte, fechado? Então bora pro vídeo. Então, nos últimos dias, e tem tido informações, tem tido conversas de bastidor que o Movsar Evloev pode, na sequência, lutar já pelo cinturão dos pesos penas. E aí fica aquela pergunta, Nossa, mas ele merece lutar pelo cinturão dos penas agora? Afinal, ele há pouco tempo atrás já ia enfrentar o Aaron Pico na estreia do Aaron Pico e ele saiu da luta ali por problemas dele ali, segundo ele, de estar doente, tal. E ele sai de uma luta e vai receber o title shot. É um pouco estranho, E fica um pouco essa dúvida mesmo aí, se essa luta vai acontecer, mas vamos falar, hipoteticamente que ela aconteça. Apesar do Movsar Evloev não ter participado da luta, e não que contra o Aaron Pico, que aconteceria em Abu Dhabi, ele, no final das contas, ele merece uma oportunidade. Afinal, ele já tem 9 vitórias no UFC, 9 vitórias na categoria. Ele, se a gente olhar, de maneira justa, ele é para ser o próximo mesmo da fila, Ele venceu já Aljamain Sterling, ele já venceu o Diego Lopes. Então, é um cara ali que, se você olhar dentro do mérito esportivo, ele realmente merece muito estar disputando o cinturão na sequência. O que às vezes pega ali é o que a gente já discutiu, em outros momentos, é aquela questão do apelo, Muito dos fãs, não curtem o estilo dele, que é um estilo mais pragmático, de espremer resultado, de fazer aquele trabalho de grappling, luta agarrada. Então, isso pode, fazer com que os fãs não curtam muito você, e é o caso do Evloev. Porém, ele é muito eficiente nesse jogo dele, dá certo, tanto que, como eu falei, ele tem 9 vitórias no UFC, ele é invicto, e segundo, essas informações, pode ser que ele lute já na sequência aí contra o Volkanovski. E quem substituiu ele, na luta contra o Aaron Pico foi o Lerone Murphy. Inclusive, eles vão lutar no UFC 319, no dia 16 de agosto. E eles serão co-main event de Chimaev e Duplessis. Então, já até acharam um substituto ali para a luta de estreia do Aaron Pico, que será o Lerone Murphy, que inclusive também é um outro cara que é invicto. E o Evloev possivelmente deve fazer essa luta contra o Volkanovski. E para mim, olhando esportivamente, ele realmente merece. Inclusive, acho que tem chances de se tornar campeão. Ele realmente tem muita qualidade, é um cara bom, principalmente, como eu já falei, no grappling. Porém, também não será fácil, por mais que ele dispute, essa luta com o Volkanovski. A gente sabe que o Volkanovski é um cara muito duro e já venceu muitas lendas aí, e venceu bons lutadores já na carreira dele, Ele venceu o Max Holloway 3 vezes, ele já venceu o José Aldo, já venceu o Brian Ortega naquela guerra lá, onde ele sobreviveu a uma guilhotina e um triângulo no faixa preta de jiu-jitsu ainda no nível do Brian Ortega. Então, já venceu o zumbi coreano, atropelando o zumbi coreano. Então, e acabou de vencer o Diego Lopes, Então a gente sabe que qualidade ele tem e capacidade total de vencer qualquer um nessa categoria. E além disso, apesar de ele já ter perdido para o Islam,
ele na categoria de cima, inclusive, mas ele foi um cara que conseguiu se defender bem ali das tentativas de queda, né, do jogo de wrestling do Slam, e o que me faz pensar que ele com certeza também conseguiria frear também um pouco esse jogo do Evloev. Afinal, ele conseguiu fazer isso com o Slam na categoria de cima. E aí eu falo, óbvio, né, na primeira luta, né, na segunda luta, né, o Slam tentou uma queda, inclusive o Volkanovski defendeu e depois acontece o nocaute. Mas na primeira luta o Slam até conseguiu colocar ele para baixo algumas vezes ali, mas em muitas tentativas o Volkanovski conseguiu defender e conseguiu se virar bem também quando ele caiu, né? Então é um cara que tem boa defesa de queda, que tem boa defesa no chão e acho que ainda dentro da categoria dele de costume, eu acho que é aí onde ele pode ficar mais perigoso e engrossar a vida aí do Evloev. Acho que o Evloev é bom, mas eu vendo essa luta acontecendo aí, eu acredito que seria até interessante mesmo que fosse em Nova York, seria legal, né, ser um co-main event de Makhachev e Jack Della Maddalena. E eu acho que é a luta a se fazer, né? Algumas pessoas falam do Pantera lutar contra o Volkanovski, mas pô, essa luta já aconteceu, inclusive o Volkanovski venceu, né, por nocaute. E acho que o Pantera tinha que fazer um pouco mais ali, né, para poder ter uma disputa de cinturão, né? E não, então para mim não é o caso dele disputar agora, para mim o certo mesmo é ser o Evloev. E essa luta, né, tem essa defesa de cinturão especialmente, né, do Volkanovski tem que sair ainda esse ano, né? Porque ele só lutou uma vez, esse ano foi uma guerra, né, contra o Diego Lopes. Mas eu acho que ele consegue, né, defender esse cinturão aí mais uma vez. E aí fala, né, em novembro ou dezembro, né? Eu acharia interessante que fosse em novembro, né? Porque Nova York geralmente é um card onde eles apostam muito, né? Que eles querem ter grandes lutas, ter grandes nomes, né? E ter o Volkanovski aí ajudaria a impulsionar muito o evento. E o Evloev é o cara para ser o desafiante nesse momento. E na sequência, né, para quem vencer essa luta, eu imagino que deva pegar o vencedor de Jean contra Diego Lopes, né, que vai acontecer dia 13 de setembro no UFC Fight Night Noche, né, que vai acontecer em San Antonio. Dali eu acho que sai o próximo desafiante, inclusive eu acho que dentro da minha visão, o único na categoria assim que conseguiria parar o Volkanovski, ser mais perigoso ao Volkanovski, para mim seria o Jean, pela defesa de queda que ele tem, pela qualidade no chão dele, pela agressividade que ele tem no seu striking, ele é muito bom, então eu acho que ele sim seria alguém que teria chances de vencer, mas eu acho que o Evloev, apesar de ser perigoso e merecer, eu acho que o Volkanovski é favorito. E sei que muitos de vocês possam olhar esse casamento e torcer o nariz, principalmente, né, como eu falei, por ele ter saído da luta contra o Aaron Pico. Porém, gente, a gente tipo, fica difícil, né, você negar uma oportunidade a um cara que tem 9 vitórias dentro só do UFC e é um cara invicto e já bateu nomes relevantes da categoria, tá ali entre os tops. E para mim, sendo sincero, para mim não fazia sentido era dar essa luta contra o Aaron Pico para ele. Ele é um dos tops, né? Apesar do Aaron Pico ser uma grande promessa, né, que vem de fora aí do UFC. E ele vai, óbvio, precisar de uma luta grande. E acho que até o Leron Murphy ali, por também ser um dos tops ali da categoria, faz mais sentido. Mas o Evloev não faz sentido. O Evloev, para mim, o que faria sentido, ainda se não fosse disputar o cinturão, talvez seria pegar um top 5 ali, sabe? Na pior das hipóteses ainda, mas porque pelos resultados que ele tem, ele realmente merece o cinturão e tem que ser ele. E acho que se essa luta realmente for oficializada, é justo, entendeu? Porém, acho que o Volkanovski tem favoritismo e com totais condições de vencer o Evloev. Mas assim, óbvio, né, que o Evloev também tem qualidade ali para se tornar campeão. E se não for agora, até em algum outro momento. Porque
Ele também, se perder para o Volkanovski, também tem condições de se recuperar e tentar de novo. E afinal, né, como eu falei, ele é invicto, né? Então ele tem qualidade e capacidade para vencer outros adversários da divisão. Mas eu acho que o Volkanovski não é um casamento tão fácil para ele. Acho que talvez fosse outro lutador, talvez ele conseguiria espremer esse resultado até com mais facilidade. Mas vamos ver, vamos aguardar. E aproveitando também, depois temos que falar sobre algumas declarações do Chael Sonnen também, que ele disse que o Arman Tsarukyan será o próximo na disputa pelo cinturão dos leves contra o Topuria, mesmo o Topuria tendo falado o que falou lá, sobre que prefere vagar o cinturão do que enfrentar o Tsarukyan. E tem algumas lutas aí nos meio médios também sendo ventiladas aí, que vale a pena depois a gente discutir em outro vídeo. E agora por hoje eu quis focar um pouco nisso, né? E saber também de vocês aí, o que vocês acham, né? Então não se esqueçam de comentar. Falem aí se vocês acham que o Evloev realmente merece essa oportunidade, ou se acham que o UFC não deve fazer essa luta, que tem que ser outro ali antes dele, se ele tem que, sei lá, vencer mais um top ali da categoria para poder se concretizar ali num title shot. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo, fechado? Tamo junto e até a próxima.